gigante cresceu e outra porta se abriu. Ser canção nova é bom demais. 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 Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, como é bom chegar até a sua casa, Deus te abençoe, tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 14 de junho, nós vamos chegando até você, 8 horas e 5 minutos, arruma o reloginho aí, horário oficial de Brasília, né? O meu dá 8 e 6, depois você confirma aí, diretor, quem tá certo, se é o meu relógio, se é o relógio do estúdio. Deus abençoe a cada um que está ligadinho pela Rede Canção Nova de Rádio, os nossos ouvintes, agora ligadinhos, sintonizados, acompanhando o Sorrindo para a Vida. A gente não pode esquecer também daqueles que pela internet acompanham o Sorrindo para a Vida ao vivo. Um abraço para você que já está aí no chat do TV Canção Nova ao vivo no YouTube. Vai mandando sua mensagem, manda o seu testemunho, manda a sua participação. Ela faz toda a diferença aqui no Sorrindo para a Vida, viu? Vou abraçando também a nossa equipe, que a gente vai se encontrando. Graças a Deus, uma equipe linda, hoje por trás das câmeras, para fazer acontecer o nosso Sorrindo para a Vida. E o Márcio Mendes está aqui de novo, graças a Deus, está de volta. Você que perdeu ontem, ele voltou ontem, viu? Bom dia, Márcio. Bom dia, tudo bem, Paula? Graças a Deus. E você, meu irmão? Graças a Deus, um friozinho gostoso aqui em Cachoeira Paulista, viu, gente? O Márcio adora frio, gente, não é o meu caso. É, a gente o tempo aceita ali o frio. Tem uma neblina, né? Ali fora. Mas tá 9 graus. E um friozinho, agora ainda esquentou, né? Mais cedo tava mais frio Tava mais ainda. frio. O Vale do Paraíba gelado hoje. É, o vale tá frio, mas o coração está quente. E a fé está vibrante. E a nossa confiança em Deus, de dia para dia, vai crescendo sempre mais. Amém. Porque na fé também se cresce, viu, meu irmão? Às vezes a gente fica falando, eu não tenho fé, a minha fé é muito pequena. Porque a fé também se exercita, a fé também cresce, a fé amadurece. E quanto mais o nosso relacionamento com Deus avança, mais nós deveríamos nos aprofundar na nossa fé. Então, nesse dia de hoje, nossa fé vibrante, tá certo? Você falou que ela cresce, né? Cresce. Ela também se abastece, Márcio, porque, olha, o Sorrindo para a Vida é um abastecer na fé. Estava pensando ali no camarim, conversando com a Val, os testemunhos que chegam, Márcio, quem tem acesso, né, à programação da Canção Nova, quanto Deus tem realizado, né? E nós somos testemunhas. Isso tudo vai crescendo a fé da gente. Com certeza. E se abastece, é o que você falou. Porque através da palavra de Deus, o Senhor, nosso Deus, vai nos provendo de fé. Ninguém pode abastecer-se de fé a si mesmo, não pode. Depende-se de ouvir a palavra de Deus e depositar nela a nossa confiança. Então, a Paula disse muito bem, a nossa fé também é abastecida, mas uma vez que estamos providos desta fé, ela cresce, porque nós vamos exercitando. Quanto mais nós confiamos em Deus, mais nós experimentamos que Ele merece a nossa confiança, porque Deus não trai, Deus não engana, Deus não abandona. Deus nunca vai trair a sua confiança. Deus nunca vai enganar você. E Ele não vai te abandonar nunca. Nunca. Esse é o nosso Deus. Jamais. Ponho aqui à sua disposição uma palavra de Deus que está em Eclesiástico, capítulo 2, versículos do 1 ao 6. Eclesiástico, capítulo 2, versículos do
1 ao 6. E aproveita aqui para dar um aviso, tá, Paula? Porque há um tempo você já acompanhou, inclusive, as promessas várias aqui no Sorrindo para a Vida. O pessoal pedia que eu e a Rose fizéssemos de novo uma live. Então, quinta-feira, às 21 horas, nós vamos ali ter um bate-papo sobre relacionamento homem e mulher. Oba! 2 universos completamente diferentes. Não é? Então, nas pequenas e nas grandes coisas, nós vamos percebendo assim como é diferente a maneira do homem lidar com as coisas, a maneira da mulher lidar com as coisas. E por isso, muitas vezes, acontecem grandes entendimentos e também desentendimentos. Não é? Mas para quem gosta desse tema de família, vida íntima, educação de filhos, administração financeira do lar, quinta-feira, às 21 horas. Depois a gente manda aí um avisozinho para você, tá bom? Marcio.mendescn é o Instagram para você acompanhar. Imperdível. Nossa, tá todo mundo interessado. Falei a palavra? Falou. Falei. Eclesiástico, para quem não pegou, Eclesiástico 2, não é isso? Isso. De 1 a 6. Ótimo. Anote aí. Olha que coisa boa. Hoje a gente tem o Peter aqui com a gente. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Paula. Bom dia, Márcio. Uma alegria estar mais uma vez aqui no Sorrindo para a Vida, trazendo novidade hoje, Paula. Oba! Hoje o dia para nós é um dia de muita alegria. Nós estamos há exatos um mês, exatamente um mês, para o acampamento PHN deste ano. E nós já começamos trazendo novidades, já tem produtos aí no Departamento da Vida, depois a gente vai falar um pouquinho também. Mas hoje, de maneira especial, nós estamos lançando a música tema do acampamento, que é a música Pescador de Homens, ó. Tá aqui nas plataformas digitais para você acompanhar, ver, escutar, compartilhar, onde quer que você esteja, colocar lá para tocar no seu carro. Esse aqui vai ser o tema do acampamento PHN, a música tema do acampamento PHN. Gostei dessa âncora aí, ficou bem desenho. Essa âncora, né? É o próprio Cristo, né? E, Paula, como é que eu acho, então, em todas as plataformas digitais, todas Pescador as de Homens. Digitais, Só ir lá. Pescador de Homens, Peter. só ir lá, Peter. E no YouTube do Música Canção Nova. Aliás, vários lançamentos musicais estão ali neste canal. Ó, tá rolando um trechinho aí do clipe. Que legal, já tem clipe. Já tem clipe aí da música. Tá lá no Música Canção Nova. Você acessa lá para você acompanhar no YouTube. Tá bem legal. Foi filmado hoje, olha lá, todo mundo encapotado, no frio, tinha neblina, eu falei. Bem desconexo, né, com o que a gente tá aqui vendo, né? Mas enfim. E sabe, Paula, muito importante a gente tá falando disso, não só pela música, sabe? Uma coisa que eu aprendi com o Márcio aqui no programa, no programa Sorrindo para a Vida, é que nós não divulgamos apenas um produto, sabe? E eu lembrei muito de você, Márcio, quando eu estava no hospital, eu fiz uma cirurgia esse ano, para quem não sabe, né? Foi, quis dar um susto na gente. Foi bem de repente. E eu estava conversando com um doutor muito jovem, 29 anos, aqui da cidade de Guaratinguetá. Imagina um médico, 29 anos, falando do procedimento cirúrgico, olhando para o rosto dele. Falei, meu Deus, ele é jovem, né? E aí, naquele momento, Deus tocou no meu coração e falou bem assim, Peter, eu estou te colocando na mão dos jovens. Eu estou colocando os jovens na sua mão, porque um dia você estará na mão deles, assim como você está na mão desse jovem agora. Então, por isso, nós estamos firmemente empenhados a transformar o título dessa música no nosso propósito. Vamos pescar almas para Deus. E vamos ajudar esses jovens a enxergar que eles também podem ser pescadores de homens. Então, estamos trabalhando para isso. Estamos dando significado, não é um produto, é um significado de evangelização. Deus abençoe você, Peter, toda essa equipe do PHN. Eu já vi a vinheta, fiquei animada, viu? Já fiquem ligados na programação da Canção Nova. Imperdível, os jovens estão com saudade, vão vir para o PHN, a gente está aguardando você para vir para cá, viu? Qual a data?
de 13 a 17 de julho. Se programe de 13 a 17 de julho. O lugar dos jovens de todas as idades é aqui na Canção Nova. Depois eu vou pedir pro Peter falar a programação pra gente, tá bom? Olha quem tá aqui, gente. Eu tive a alegria já. O João Abreu, ele é o nosso querido que trabalha ali na nossa gravadora e hoje veio aqui fazer as vezes, né, do Sapo. Bem-vindo. Obrigado, bom Ele dia. foi arranjador da música. Jovem. Um jovem. Jovem. Ô, João, você nasceu aonde? É de onde? Eu sou de São Paulo, capital. São Paulo. Tá quanto tempo aqui? Eu tô aqui faz 2 anos. 2 anos. Olha que joia. Então a gente apresenta o João para vocês, olha aí, para você que está aí em casa. Quem está pelo rádio, né, Márcio? A gente vai contando os detalhes, né? É um jovem que hoje veio aqui fazer companhia pro Peter e já tá aí com a musiquinha, dando só aquele clima pra gente rezar, né? É, e um clima bem gostoso. E ainda bem que o Padre Jonas acredita no jovem, né, Márcio? O que seria de nós se não acreditassem em nós, né, quando a gente chegou também, né? Pois é, Deus acredita em nós, né? E para Ele a gente não tem idade, para Ele a gente é sempre jovem, mesmo velhinho, cabelos brancos. Sempre é tempo. Sempre é tempo. Então há uma juventude que Deus não quer que se perca em cada um de nós. E se Ele acredita nessa juventude que está em nós, nós precisamos acreditar nos jovens que Deus nos confia, a começar por aqueles dentro da nossa casa. Acreditar nos nossos filhos, acreditar nos nossos sobrinhos, acreditar nos nossos netos, acreditar nessa juventude boa, de bom coração, não é? Que aquilo que lhes falta é porque nós mais velhos não damos, não é? Vamos deixar eles fazer. Existe uma missão que foi dada a nós que viemos primeiro, não é? A missão de educar, a missão de plantar a boa semente no coração e, sobretudo, de acreditar, não é? Nunca perca a esperança naqueles jovens que Deus entregou nas suas mãos. Eu gostei muito da reflexão do Peter. Não é? Deus entrega os jovens nas nossas mãos muitas vezes, como é o caso de eu lá em casa, tenho 2 filhos jovens, porque um dia nós vamos estar nas mãos deles. Nas mãos deles. Né? É isso mesmo. Acreditar. Obrigada, Monsenhor Jonas, por acreditar nos jovens. Obrigada a Sempre todos. acreditou e muito, Padre Jonas, viu? Não, ele me colocou para fazer rádio, gente. Eu tinha 18 anos. 18, 19 anos, 20 anos. Essa era a turma da Canção Nova. Há uns bons anos atrás, a Canção Nova começando, não é? E com os jovens, trabalhos muito sérios, entregues nas mãos de jovens, que trabalharam também com muita responsabilidade. Por isso nós temos hoje a Canção Nova, como você a vê. Essa Canção Nova que você está vendo hoje, com tudo que ela é, um dia, quando começou, ela estava nas mãos deste senhor, Sim. Padre Jonas Abib, e de jovens, todos eles com menos de 30 anos. Né? Foi, é coisa linda. Um beijo para cada um que faz parte dessa linda história e os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Ô Val, seja bem-vinda você. Eu vou só mandar um abraço, hoje tem aniversariante, Val. Ai, amei. Olha só, o nosso diretor já colocou aqui para mim. Primeiro, quero mandar um abraço para Cris, que sempre tá ali na maquiagem com a gente. Hoje é aniversário da Cris, da nossa comunidade. Um beijo para ela, né, Val? Trabalha lá no camarim. Beijão. Sempre tá deixando a gente assim bem arrumada, né, Cris? Um beijo pra você, Deus te abençoe. Eu vou pegar carona, vou mandar um abraço também bem apertado para meu amigo, meu irmão, Leandro Pires, no Rio de Janeiro. Ele e a sua filhinha Bia estão fazendo aniversário hoje, a Beatriz. Mesmo dia. Leandro, sabe que eu te amo, né, meu irmão? Que Deus te abençoe, minhas orações por você nesse dia. E para nossa querida Bia, a Beatriz, um beijão imenso. Vocês moram no nosso coração. Para todos os aniversariantes. Vem aqui de vez em quando? Ele não, a Val lembrou. Leandro, lembrou. A Val lembrou. Ele é, mano, maravilhoso. Olha, um beijo pro Júlio César, operador de áudio, vocês vão ficar felizes. Olha a galera que tá fazendo aniversário hoje aqui na Canção Nova. O Júlio César, operador de áudio. Júlio, Deus abençoe você. O Josué Antunes, operador de câmera. Deus abençoe. José tá fazendo aniversário, José. Tá aqui, ó, na minha câmera. Dá um tchauzinho aí, Josué. Dá um abraço. O Josué hoje fazendo aniversário. Nosso querido Josué. O Wellington Rodrigues, ele é segurança aqui na Canção Nova, tá lá em alguma área aqui, ou então tá na escala, né, o Wellington? Deus abençoe você.
E olha que legal que o Rafael colocou aqui pra gente, Val. Abraços para o Du e o Edson. São pedreiros do diretor de corte, Rafael Paim, e que acompanham o Sorrindo pra Vida enquanto estão trabalhando na obra. Olha que coisa boa, o pessoal trabalha, ó, e tá acompanhando o Sorrindo pra Vida. Um abraço. Todo mundo mandando um abraço aqui pra gente, Val. Coisa boa, parabéns a todos os aniversariantes, Deus abençoe, felicidade, saúde, paz, é o nosso desejo muito sincero para você, tá bom? De maneira particular, os nossos sócios evangelizadores, a gente recebe aquela lista linda, normalmente tem mais de 1000 pessoas, milhares Por de dia. pessoas por dia aniversariando, olha, receba o nosso carinho, nosso abraço, nosso afeto, tá bom? Tô com uma pulseirinha aqui, meus irmãos, bom dia para vocês. Bom dia. Márcio, você sabe que eu escolho propositalmente a terça-feira para você ajudar a carregar, né? Porque é muita coisa. Tá caprichado hoje o bazar? Tá super caprichado, gente. Ô, Márcio, faz a gentileza, a Paula hoje, nesse Nossa, dia frio, esqueci quer do dar café pra gente? Só porque tá frio, ela não quer Esqueci servir do o café quarto hoje, café é. só pra ela. Tem café, tem chocolate quente, ela tá aí, ó. Enquanto a Paula vai Você quer servindo café? aqui a bancada, eu quero apresentar pra vocês e quero agradecer a tantas pessoas pelo Brasil afora, que com tanto carinho, com tanta generosidade, foi fazendo o Retiro da Boa Morte, ou foi adquirindo as coisas. Muito obrigada, viu, Márcio? Nada. Foi percebendo, eu não vou usar, inclusive um beijo para umas amigas que eu conheci no Santuário do Pai das Misericórdias. Me entregaram ontem as encomendas, viu? Elas trouxeram material para o bazar. Deus abençoe. Aliás, eu ia falar que elas são falei que é da Bahia, não, mas de Brasília, se eu não estou enganada. Mas aqui eu tô com pulseira, tem várias aqui, tem brincos. Olha esse... Jesus Misericordioso, uma obra de arte. Esse aqui veio da Bahia, eu estava com um bilhetinho agora da cidade de Maikinique, na Bahia. Foi a Samile. Samile, um abraço para você, já ouvi falar tanto de você, viu, Samile? Deus abençoe. Dela, Que mas eu bonito, não, essa cidade eu nunca tinha ouvido. Nunca tinha ouvido falar, Maikinique, nossa audiência total, a Canção Nova, um beijo para Na elas, Bahia. para todos. Ela tem 24 anos, dizendo da Samile Gonçalves, os pais dela, a Claudiana, o Gerry Adriano e a Samara. E a Samara é a irmã, tem um carinho enorme pela Canção Nova. E ela diz que esta é uma das formas de retribuir o dom que Deus a deu, então ela coloca a serviço também. Um abraço, viu, minha querida? Deus abençoe você. Mas olha só, as bijuterias que eu mostrei veio da Karina, de Jundiaí. Karina, tua letra é linda. Fiquei imaginando um cartaz com a letra dela. É bonita, né? Nossa, bonita mesmo. Linda letra. Muito obrigada. Deus abençoe É aquela você. que fez pelos- caderno de caligrafia, Caderno né, de gente? caligrafia. Será? Olha Será? Às só. vezes nasce já com esse dom, né? De São João del Rei, veio... Se eu estiver falando o nome errado, me perdoe. Eu acho que é Joácia, tá bom? Ou é Lúcia. Mas ela diz que ama a gente. Deixa eu ver. Aqui, me ajuda, Márcio. E aí? Fico na dúvida. Eu acho que é Joás. Joácia Joácia. mesmo, né? Ela mandou um puxa-saco, porta-celular, carregador de celular, ela mesma que fez. Muitíssimo obrigada. Da comunidade Nossa Senhora de Fátima, de Areias, no Pernambuco. Falaram assim, olha, para entregar para a Valdênia. Chegou Areias na em minha mão. Tem Tem Areias no E Pernambuco. tem areias aqui pertinho da Não, gente. não tem areia. Tem areia em não vou todo perder, lugar. não vou perder essa piada. Tem areia Tem no areia mundo em inteiro, todo né, gente? lugar. E puxa-saco também. Obrigado, a gente tava precisando de um aqui. Vamos Puxa ficar só com areia. Agora a galera riu lá. Olha só, a Josina Domingues dos Santos, ela é de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, tá aí na sintonia conosco, ela é de Itaipu, né? Mandou também panos de prato para nós, muitíssimo obrigada. Toalha branca, quem foi que mandou essa toalha branca linda? Foi a dona Maria Cândida, gente, ela é de Conselheiro Penha, Minas Gerais, mandou beijos para todos. Diz que mandou aqui com todo carinho, que ama a bancada do Sorrindo pra Vida. Quem tá pela TV, pelo YouTube, tá vendo que tá caprichado, mas não parou não. A dona Maria, Maria Concebida de Araújo, olha só, ela mandou uma toalha de crochê. E a Darcy, ela é lá de São Luís do Maranhão, também deixou aqui a sua doação, o seu artesanato. Isso aqui é só um pouco, viu, Márcio? Chegou sapato que eu vi, chegou, como é que a gente fala? Suprá de mesa. Tem muita coisa bacana, especial. Tem aquele quadro lindo, lindo, lindo. Deixa eu ver quem foi que... Depois eu vou... foi aqui, olha. A Maria Elza. Maria Elza, ela enviou para nós aquela pintura de Santa Terezinha, o Sagrado Coração de Jesus. Está ali ao fundo, quem Muito acompanhou legal, pela hein? TV. Gente, tudo isso... Olha lá que lindo.
Muito obrigada, viu, Maria? Deus abençoe você. Deus abençoe. Tudo isso ajuda a Canção Nova nesta missão linda de evangelizar. Deus lhes pague. Falei aqui da Bahia, falei de São Luís do Maranhão, Recife, Minas Gerais, São Paulo. Vim aqui, ó, Itajaí, Santa Catarina, também mandaram uma toalha de crochê. Foi a Clyde Aparecida. Um beijo, viu, Clyde? Deus abençoe. Muito obrigada a você que de uma forma ou de outra, com bijuteria, com artesanato, tem ajudado a Canção Nova também nesta missão de evangelizar. Deus lhe pague, ajuda demais a sua contribuição, não é, Márcio? É isso aí, ajuda muito. Obrigado a todos aqueles que têm enviado, ou quando envia a sua ajuda em dinheiro, não envia a sua ajuda em dinheiro, envia a sua ajuda através dos artesanatos. Muitos enviam aquelas pecinhas em ouro para ajudar na manutenção do santuário do Pai das Misericórdias. E a Canção Nova é feita assim, não é? Como aquele quadro que está ali, feito de várias bolinhas que foram colocadas uma ao lado da outra. Viu, gente? É feito de bolinhas. Eu estava olhando aqui. De longe. O cuidado para poder colocar muito amor, né, Márcio? pecinha a Ficou pecinha. perfeito os detalhes, Se né? puder dar um zoom até para chegar bem juntinho ali para mostrar como é que foi feito. Uma a uma. Uma a uma. A Canção Nova é feita Igual. desse jeito, gente. Cada um traz a sua colaboração e vai se montando esse belo mosaico, não é? Que é o Pai das Misericórdias desenhado ali no santuário, né? Que é a obra Canção Nova, que é feita da ajuda de muitos. E assim essa obra vai se tornando grandiosa pela graça de Deus e pelas mãos dos irmãos. Val, você viu que legal que ficou o moletom na Paula? Nossa, mas Hoje eu tô você estreando meu moletom azul. O azul tem aquele corte mais reto que a gente estava falando outro dia, não é? Olha que bonito que ficou. Conta que tem um capuz, né? Ó, para quem tem está capuz. acompanhando pela rádio, hoje a Paula está usando um moletom na cor azul clara e ele tem o capuz revestido em azul marinho. Eu gostei demais. Ficou lindo, lindo Quentinho, demais. viu, gente? Muito. É, E pra não quem- é muito quente. Então, Para tipo quem assim, pensava que esse modelo era só para masculino, olha Era só pro como- Márcio Mendes. Olha como ficou legal na Paula. De olho neles. Esperta, né? Olha lá. Então, ele, por exemplo, às vezes a pessoa não mora em um lugar que não é muito frio. Eu, por exemplo, você pode usar, porque ela não é assim quente, o moletom, né? Eu coloquei 2 blusas, Márcio. O Peter falou que não vai deixar barato isso, que ele vai vir com aquele moletom rosa de gola alta. Gente, Acho que daí não é o caso. Gente. Aí não é o caso. Ô, Val, vamos aqui sorrindo pra vida. Eu estou com o meu cinza, aliás, cinza não, grafite. Grafite Grafite. mescla. também da medalha das 2 cruzes. Também da medalha das 2 cruzes. Val, e tem promoção na loja, viu? Ah, é? Eu ia falar que o meu tem esse detalhe aqui em mostarda. O seu tem, Paula? Tem. Tem sim. É Todos, outro. todos têm. Eu ouvi falar que tem frete grátis também. Tem frete Oh, grátis. conta ó. aí. Nas compras acima pessoal tá ligeiro. de R$ 79,90, entra na loja aí, ó, tá na tela. Para Sul e Sudeste já tem frete grátis e R$ 129,90 para as demais regiões do Brasil. Aproveita e já junta a família, o grupo de oração, né, Val? Peter tá ligado, já sabia do frete grátis. Já sabia do frete Isso. grátis. Corre lá, loja.cançãonova.com. Eu vou trazer o testemunho, mas antes eu vou mostrar o Gustavo. Ele tem 3 anos, é o filho da Daiane. Vou apresentar para os meus amigos aqui da bancada e para você que está em casa também. É só para alegrar mais o nosso dia, porque eu bati o olho nele, não tem como não sorrir. É muita fofurice. Ele é sócio Kids. Um beijo, Daiane, obrigada a você. E na tua pessoa, eu agradeço a tantas mães, pais, madrinhas. Nossa, Aqui. senhora! Isso é sorrir pra Não vida. é? É pra alegrar Ó a o nosso bochecha. dia. Olha aí, gente. Vem aqui na Canção Nova. Muito a gente lindo apertar. Se vier, eu vou apertar, viu, Gustavo? Gustavo, beijo do tio, Gustavo. Lindo Beijo, demais, Sócio Gustavo. Kids. Obrigada por ajudar a Canção Nova nesta missão de evangelizar. Aí eu vou dizer o que a Daiane tem feito, ajudando ela como mãe, ela como sócia, também ajudando, sustentando na contribuição do Gustavo. Você que é sócio, olha só o que você tem feito mundo afora. Esse testemunho ele é um pouco extenso. Eu dei uma resumida, vou dizer a nossa amiga aqui, mas ele tem alguns detalhes e eu faço questão de trazê-los para a gente perceber a força da palavra de Deus. No assunto, Márcia, ela disse assim:
Eu estava no fundo do poço, eu sei aonde ele fica. E pela história dela, você vai Forte, perceber. hein? Fortíssimo, Márcio, fortíssimo. Ela diz assim: olá, bancada linda do Sorrindo para a Vida. Deus os abençoe, porque são minha família querida. Não gostaria de me identificar, mas saiba que sou sócia, tenho 26 anos e gostaria de compartilhar com vocês a transformação que Deus fez em minha vida através da Canção Nova. Entre 9 e 11 anos de idade, eu permiti que meu primo usasse o meu corpo por várias vezes, me abusando mesmo. Eu achava que isso era normal. Queria de alguma forma me sentir amada, pois eu me sentia rejeitada pelos meus pais. Isso me doía muito. Quando eu tinha 12 a 13 anos, comecei a sentir vergonha da minha mãe. Ela vendia as coisas na feira, o dinheiro nunca dava, eu queria um perfume, um sapato. Usávamos sempre coisas usadas pelos outros, o dinheiro mal dava para as contas. E então um tio de consideração me chamou para ir à casa dele. E ele também usava do meu corpo. Mas desta vez e nesta altura, quando eu saía de lá, eu ouvia uma voz dizendo: olha o que você fez. Você não vale nada. Ninguém gosta de você. Você é um lixo. Você nunca vai ser nada. Todos te odeiam. E essas vozes horríveis eu ouvia nitidamente dentro de mim. Hoje eu sei que era a voz de Satanás que falava ao meu coração. E eu sofria calada. Eu até parei de fazer as coisas horríveis, mas um sentimento de culpa, um sentimento de nojo dentro de mim. Meu corpo, eu não queria mais aquilo, eu não queria nem mais o meu corpo. Eu ia nas novenas, participava, assistia às vezes a Canção Nova pela televisão, mas eu não tinha paz. Eu não tinha sossego. E aí começaram as tentativas de suicídio. E aqui ela narrou várias coisas, não vou dizer aqui para vocês, mas o mais leve, ela disse assim: eu tentei cortar meu órgão genital, achando que cortando aquela dor iria sair junto e que a sujeira também iria sair dentro de mim. E eu continuei sofrendo. Tinha pesadelos, passava por muitas necessidades. Mudei para São Paulo, nessa altura eu já estava com 21 anos e eu seguia atormentada. Cheguei a ponto de não ter o que comer, de até comer ração de cachorro. Eu vivia infeliz e fracassada. Mas através de uma amiga, na verdade a mãe dela, mesmo sem saberem de nada, me apresentaram ao Sorrindo para a Vida. E esse programa começou a ser a minha companhia nos dias em que eu tinha vontade de tirar a própria vida. Eu confesso que eu pensei em pedir para alguém me matar. E todos os dias eu assistia a Canção Nova. Eu morava sozinha e às vezes parecia que tinha alguém comigo, uma presença maligna. Eu acordava suada e cansada, mas eu colocava na Canção Nova e aquelas palavras me transformaram. Comecei a querer ouvir mais, comecei a querer viver tudo o que vocês falavam. E eu fui me sentindo liberta daquele mal que me rodeava. Me confessei com as explicações que vocês falavam sobre confissão. Já não mais me perdia e não perdia um dia sequer do programa. Através de vocês conheci o Frei Gilson, que também começou a contribuir para a minha cura e libertação. Comecei uma rotina espiritual, a participar das missas. Às vezes era um processo doloroso, porque eu precisava me perdoar, pedir perdão e perdoar os outros. E Deus foi agindo na minha vida. Já fazem quase 5 anos que venho me alimentando todos os dias da palavra de Deus, da Canção Nova, das pregações, da leitura orante. Enfim, a Canção Nova não sai de dentro da minha casa. Sabe aquela menina que queria morrer? Pois é, hoje eu quero viver, colocou em caixa alta, e levar o amor de Deus às pessoas. Este é apenas um pouquinho do que Deus fez na minha vida para me resgatar do fundo do poço. Deus fez muito mais que não dá para contar. Hoje eu reconheço, a minha vida é um verdadeiro milagre. Cada dor me fortaleceu, mas tudo isso aconteceu por causa da Canção Nova.
Foi a canção nova que Deus se utilizou para me tirar do fundo do poço. Obrigada, canção nova. Em especial, minha eterna gratidão à bancada do Sorrindo para a Vida. Através de vocês, eu renasci. Eu fui transformada. Meu coração se alegra em ter vocês como minha companhia diária. Deu vontade de chorar, né? É muito emocionante. Ela disse que obra linda, que bênção. Eu só poderia concluir em lágrimas dizendo: é por isso que eu ajudo a canção. A canção nova, Que sabe? transformação, né? Aquela menina que queria morrer, morreu. É. Morreu para dar lugar a essa menina renascida de Deus. Porque você, minha querida, é uma pessoa nova. Você é um testemunho vivo de que quando Deus entra na vida de uma pessoa, Ele faz nova todas as coisas. Ele devolve a pureza perdida, devolve a virgindade. Porque a virgindade não é uma película, não é uma membrana, não é um ímã. A virgindade é um coração puro. E isso o Espírito Santo pode devolver. O Espírito Santo devolve a alegria, o sentido para a vida e descortina para nós uma vida inteirinha nova, do qual essa é só um tiragosto. Feliz de você que hoje está acompanhando Sorrindo para a Vida e escutando conosco esse testemunho, porque eu posso lhe dizer em nome de Cristo que a obra do Senhor para a sua vida é igual e até mais, porque o Espírito Santo pode fazer nova a sua vida também. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse testemunho, obrigado pelo Sorrindo para a Vida. Obrigado pela tua palavra que todos os dias nos abençoa. Louvores e glórias a ti, Senhor. Louvores e glórias a ti, Senhor. Louvores e Amém, glórias a Val. ti, Senhor. Como não se emocionar, né? Como não segurar as lágrimas aqui. E depois você corre lá no Canção Nova Play, porque depois a gente deixa disponível o programa. Você pega o trechinho ali, né? E pode mandar também para os seus amigos, porque as maravilhas do Senhor a gente precisa narrar, né? Para todo mundo. Olha só, Sorrindo para a Vida está só começando, viu, minha gente? A frase de hoje é de Santa Brígida, da Suécia. Olha que legal. Aliás, antes de eu falar da Santa Brígida, só lembrando que hoje é dia de Inhaxica, viu, gente? A Inhaxica aqui pertinho da gente, em Baipendi, Minas Gerais. Ficam ligados, vocês que são sócios da Canção Nova, vocês patrocinam isso, gente. Essa evangelização, que não para, não para. Então, um abraço a todos de Baipendi, Minas Gerais. Nós pedimos a intercessão de Inhaxica, mas falando agora da frase de Santa Brígida, a gente sempre traz exemplos frases dos santos, porque eles nos ajudam na vida de santidade. Ela nos fala assim: os amigos de Deus, às vezes, são provados com a tribulação, pela qual se extirpa até a raiz dos pecados e fica enraizado o fruto da justiça. Então, amigo de Deus é provado na tribulação, mas ali na tribulação a gente sabe, né? A gente sai melhor, sai mais forte, até os pecados vão saindo, né? Como essa amiga que partilhou com a gente. E fica o quê? Fica o fruto da justiça, porque nós somos filhos de Deus e Deus tem o melhor para mim e para você nessa manhã, Peter. É isso aí. Vamos começar cantando então e que a gente nunca se esqueça, né? Depois de uma noite difícil, depois de um fracasso aparente, o Senhor pode estar reservando para todos nós um grande milagre. Assim como aconteceu naquela manhã na vida de Pedro. Ele teve uma pesca frustrada durante a noite inteira. Ele e a sua tropa de pescadores, né? Sua companhia de pesca, teve uma noite frustrada. E aí Jesus pede para eles voltarem para o barco e o milagre acontece. Vamos cantar? Essa é a música que nós estamos lançando hoje, propício para essa manhã. Vamos lá, vamos aprender junto. Tudo estava dando errado quando ele apareceu. Escuta só. Tudo estava dando errado aquele dia quando ele apareceu. Tinha um jeito diferente de falar com a gente, aquele Galileu. Ou volta para o barco, joga a rede pro outro lado, disse o Senhor. Nada complicado, mas a vida no pecado impede o coração
apressado e quando menos se esperava, um milagre aconteceu. Pescador de homens, pescador de homens, servo do Evangelho, anunciador do Cristo que irá voltar. Pescador de homens, servo do Evangelho, Pedro aceitou esta missão e eu também quero aceitar. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eclesiástico, capítulo 2, versículos do 1 ao 6. Eclesiástico, capítulo 2, versículos do 1 ao 6. Assim nos diz o Espírito Santo. Assim fala Deus a você, filho amado, filha querida. Você tem noção, minha amiga, do quanto você é querida por Deus? Do quanto você é amada por Ele? E se Deus te ama, esse amor que Ele tem por você está plantado no coração de muitos por você. Não é só Deus quem te ama, não. Você é muito amada, cuidada, protegida. Só precisa acreditar nisso. E esta palavra é para você. Esta palavra é para você, meu irmão, nesta manhã. E diz assim: Filho, se te apresentas para servir a Deus, permanece na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Mantém o teu coração firme e ser constante. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes. E não te afobes no tempo da contrariedade. Suporta as demoras de Deus. Agarra-te a Ele e não o largues, para que sejas sábio em teus caminhos. Tudo que te acontecer, aceita-o e ser constante na dor. Na tua humilhação, tem paciência, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados. E no cadinho da humilhação são provados os que são agradáveis a Deus. Crê em Deus, confia em Deus, e Ele cuidará de ti. Espera nele. Ele dirigirá os teus caminhos. Conserva seu temor e nele permanece até a velhice. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Filho, minha filha, se te apresentas para servir a Deus, se você se coloca à disposição de Deus, porque às vezes a gente pensa que a gente se apresentar para servir a Deus é entrar para o seminário, é entrar para o convento, é entrar para a Canção Nova, para uma comunidade de vida, para uma congregação. A gente pensa que é assumir uma pastoral na nossa paróquia, que é fazer o curso de ministro, de Eucaristia e por aí vai. Não. Se apresentar para servir a Deus é dizer a Ele de coração sincero: faço o que tu me disseres.
O que tu quiseres, ó Deus, eu o farei. Até hoje, Senhor, eu te desobedeci, mas a partir de agora, eu serei obediente ao que o Senhor me inspira, porque eu entendi que todo o teu plano para a minha vida é para o meu bem. Que não tem nada que o Senhor queira para mim que não seja para a minha salvação. Então, se o Senhor é em meu favor, eu não posso ser do contra. Se o Senhor é em meu favor, se eu for do contra, eu estarei sendo contra mim mesmo. Contra o meu bem, contra a minha felicidade, contra a minha salvação. Então, Senhor, eis-me aqui para te servir. Filho, se te apresentares para servir a Deus, você precisa ficar firme em duas coisas: naquilo que é certo, firme na justiça, e no temor a Deus, que é o seu amor a Deus. Para servir a Deus tem duas coisas que nenhum de nós pode deixar de fazer: fazer o que é certo e pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida, amar a Deus sobre todas as coisas, porque o temor do Senhor nos preserva de colocar outro no lugar de Deus. Quem tem temor do Senhor não vai idolatrar nada nem ninguém. Quem tem temor a Deus não quererá ofender a Deus. Então, para servir ao Senhor na nossa vida, nós não podemos deixar de fazer o que é certo, de cumprir a nossa obrigação, inclusive dentro de casa. Porque a palavra de Deus, até quando falava da eleição dos diáconos, dizia que era para ver como é que esse diácono, como é que esse candidato ao diaconato, está na Bíblia, cuidava da própria casa. Critério, né? É um critério. E diz assim, que mesmo ele sendo uma pessoa religiosa, piedosa, se ele não cuida da esposa, se ele não cuida dos filhos, se ele é incapaz de administrar a própria casa, ele é pior do que um sem Deus. Ele é pior do que um pagão. Então, a gente não pode usar a nossa religiosidade, a nossa vida de oração, a nossa espiritualidade como pretexto para não fazer o que a gente deve. Márcio, eu devo rezar e me dedicar a Deus. Sim, mas você precisa ser esposa para o seu marido. Márcio, eu quero me dedicar mais à igreja, mas você precisa ser marido para a sua mulher. Não é? Outro dia, no final do Sorrindo para a Vida, tinha uma senhora meio equivocada esperando ali embaixo. Aí ela me cercou, mas já dava mostras de que ela precisava de ajuda em vários sentidos. E ela estava escapando da diocese dela, porque dizia ela que estava tendo umas visões de Nossa Senhora e queria vir morar aqui na Canção. Eu falei, não venha, fica lá onde a senhora está. A senhora não venha para cá de jeito nenhum. Ela, não, mas é que lá o meu bispo está me perseguindo, o meu padre está me perseguindo, e eu queria que você me desse uma palavra, porque Deus me revelou que você tem uma palavra para mim. Eu falei, então, tá bom, a senhora quer uma palavra minha? Ela falou, quero. Eu falei, qual é a Nossa Senhora que aparece para a senhora? Ela falou, a Nossa Senhora de Medjugorje. Eu falei, então a palavra que eu tenho para a senhora é a mesma palavra que Nossa Senhora de Medjugorje disse para os videntes de Medjugorje: obedeça ao bispo e ao padre. Fechou. Porque Nossa Senhora de Medjugorje não pode dizer uma coisa lá e outra coisa aqui. Aí ela, muito chateada, ficou brava com a resposta que eu dei. Aí ela virou para mim e disse assim, e eu também tenho outro problema. Estou com um problema sério com o meu marido, porque o meu marido não quer viver em santidade comigo. Aí eu falei, agora eu já sei o que eu vou responder. Eu falei, bom, se eu entendi bem que a senhora estava falando que seu marido não quer viver em santidade com a senhora, é que a senhora não está querendo ter relação sexual com seu marido, é isso? Aí ela arregalou os olhos, tinha uma turma lá com ela.
Eu falei, pois então eu também tenho uma palavra para a senhora. Volte para casa e vá fazer sexo com seu marido todos os dias, durante muitos dias. Porque na palavra de Deus está escrito, que os dois não se afastem um do outro, a não ser de comum acordo por um breve período de tempo e por motivos de oração. Primeiro, seu marido não está de acordo. Segundo, pelo que a senhora está me dizendo, já tem tempo. Falei, então a senhora quer fazer a vontade de Deus? Volte para casa e vai ser mulher para o seu marido. E chamei os outros que estavam do lado. Falei assim, ela está errando. E vocês são cúmplices do pecado dela. Porque vocês estão apoiando uma coisa que é errada. Eu falei, levem essa senhora para casa e entreguem ela para o marido dela. Eu sei que ela ficou aqui na Canção Nova mais alguns dias, mas onde ela me via, ela cruzava para o outro lado. Ela não queria mais uma palavra. Você acredita numa coisa dessa? Porque é fácil a gente querer uma palavra que é conveniente com as nossas fantasias. É fácil a gente ouvir uma palavra da pessoa quando a gente ouve da pessoa o que a pessoa quer dizer para nós. Mas não é assim que a Bíblia se comporta, que os homens de oração de Deus se comportam, que os nossos primeiros pais na fé se comportaram. É preciso fazer o que é certo, sabe? E o certo é o certo. Tirando essa situação aqui que é ilustrativa, dizia respeito àquela realidade particular daquela senhora, claro que nós sabemos que tem pessoas que têm limitações, têm dificuldades, inclusive em nível sexual, que precisaria até de um acompanhamento médico, não é? Que precisaria de cura interior, que precisa de diálogo com o cônjuge, o marido com a esposa com o marido, não é? Mas tirando essas situações que são particulares, a gente não se casa para viver como amiguinho. Porque se assim eu fosse, não precisava casar. Não é? Duas pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, mas não tem relação íntima, não tem nada de errado. A gente casa para ter essa relação íntima. Então veja, é preciso fazer o que é certo. E isso não só na vida íntima entre marido e mulher, mas no que diz respeito à educação dos filhos, no que diz respeito ao cuidado com os bens, administrar o patrimônio material que Deus põe nas nossas mãos. Porque você já parou para pensar que o que Deus confiou a você materialmente não é só para você, mas para que você administre em favor do maior número possível de pessoas? Porque tem pessoas que são incompetentes para poder gerenciar um patrimônio. E tem gente que inclusive reconhece, diz, eu não quero fazer a gestão disso, porque eu sou um fracasso para gerenciar, administrar as coisas, eu escolho mal, eu já fali 2, 3 empresas, eu não fui talhado para isso. Que bom que a pessoa reconhece. Pede ajuda, né? Pede ajuda, inclusive, né? Mas se por um lado tem pessoas que não têm esse dom, por outro lado Deus deu a alguns dom de sobra para gestão de bens. Para quê? Para benefício pessoal, pura e simplesmente. Você já parou para pensar que você às vezes tem a oportunidade de fazer o bem às pessoas como muitos não teriam? Então a gente precisa fazer certo as coisas. Permanece firme na justiça. E permanece firme no temor a Deus. Que o Senhor seja o primeiro na sua vida. Que tudo que você faça, faça em comunhão com Deus. E, detalhe importantíssimo, prepara a tua alma para a provação. Porque ninguém que se dispõe a obedecer a Deus vai encontrar um caminho aberto e retilíneo pela frente. Uma estrada plana, reta e pavimentada. Meu querido, você não vai. Não vai, porque o tentador não vai te dar sossego. Você vai ser importunado, mas você vai ser feliz.
Porque o mal combate aqueles que querem servir a Deus. Então, prepara a tua alma, porque você vai ser provado. Mantenha o teu coração firme e seja constante. Por que ser constante? Não faça como aquelas pessoas que quando tudo está bem, elas estão com Deus. Quando as coisas vão mal, elas abandonam a Deus, elas praguejam a Deus. Não, nós precisamos aprender como Jó. Jó, depois de ter passado por todo tipo de tribulação, de ter tido que enterrar os filhos, todos eles, de ter perdido todos os seus funcionários tragicamente, de ter perdido o gado, de ter as terras invadidas, de ter sido abatido por uma lepra, que a lepra estava devorando Jó em vida, ao ponto dele sentar-se no quintal, não tinha mais dedos para se coçar. Então pegou um caco de telha para se coçar. E a mulher de Jó com o coração despedaçado, porque ela tinha perdido os filhos também. E agora via o marido leproso, cheio de feridas abertas, se coçando com um caco de telha, com o coração partido de dor e de compaixão daquele homem, vira para ele e disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Morre, homem, porque viver desse jeito não é vida. A palavra daquela mulher teve tanta força no coração de Jó, que Jó correu para assegurar o seu tesouro mais precioso, aquele que de jeito nenhum ele poderia perder, a sua amizade com Deus. Então, prostrado em oração, Jó disse para que a esposa ouvisse, mas para que ele também escutasse: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Se eu aceitei com alegria de Deus, aceitei de Deus com o coração cheio de alegria os dons, filhos, uma vida saudável, por que que não vou aceitar também as tribulações? Por que que agora eu vou amaldiçoar aquele que tanto me abençoou? Não. Bendito seja o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você perde as coisas, quando a tribulação bate na sua porta, quando algo que era importante para você foi tirado de você, quando você sofre uma injustiça, quando alguém que um dia foi motivo de alegria na sua vida, agora se torna motivo de dor e de tristeza. Será que é assim que eu e você fazemos também? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha a palavra: mantenha o teu coração firme, ser constante, inclina o teu ouvido e acolhe as palavras de sabedoria, acolhe as palavras inteligentes. Não te afobes no tempo da contrariedade, porque quando a gente é contrariado, A gente se afoba. a maior tentação é a gente se afobar, é a gente correr na frente sem pensar no que está fazendo. No momento em que as coisas não vão como nós queremos, a tentação da gente meter os pés pelas mãos e lançar mão de artifícios enganosos, errados, corrompidos, amaldiçoados, que só vão trazer tristeza, morte, dor e desgraça na vida da gente, é a coisa mais fácil do mundo. Porque na hora em que a gente é contrariado, para a gente se manter naquilo que é o nosso desejo, às vezes a gente se vende sem perceber. A gente às vezes se vende por uma mentira, por uma fofoca, por um benefício. Qual é o conselho da palavra de Deus? Suporta as demoras de Deus. Aguenta. Suporta. Num tempo em que as pessoas não sabem mais esperar. Espera. Enquanto você espera, se una a Deus, agarra-te a Deus, não é nem se una, agarra-te com unhas e dentes e não o largues, para que você seja sábio em teus caminhos, porque se você largar de Deus, você vai ser estúpido nos seus caminhos.
Você vai escolher mal e isso vai ser o seu fim. Tudo que te acontecer, adianta se revoltar? Adianta. Ah, meu marido foi embora de casa. Que ódio, que revolta, vou derrubar a casa, eu vou cuspir fogo pelas ventas, eu vou destruir essa pessoa. Me diz uma coisa, adianta? Adianta? Não adianta. Ah, eu não aceito. Quando você diz eu não aceito, você mantém aquele espinho enfiado no seu coração. Tira o espinho. Deixa apenas o sofrimento que precisa acontecer. Não se cause mais sofrimento. Aceita que a pessoa foi embora. Aceita que ela fez a escolha dela, pior para ela. Aceita que alguém te passou para trás. Porque quando a gente aceita, a gente aprende com isso, sabe? Nós vamos nos tornando mais sábios. Aceita o que te acontecer e na sua dor seja constante e na humilhação tem paciência. É muito difícil ter paciência quando a gente está sendo humilhado. É muito difícil. Márcio, ser paciente na humilhação, fazer papel de otário, fazer papel de trouxa. Enquanto a gente é humilhado, passado para trás, a gente vai ficar lá com cara de Amélia. Minha querida, meu irmão, ser paciente não significa ser fraco. Ser paciente não significa ser frouxo. Não significa ser conformista. Não quer dizer que você concorda com o que a outra pessoa fez. Significa que você entende que tem coisas que não estão nas suas mãos. Tem uma parte que está nas suas mãos e tem outra que não está. Tem outra que cabe a outra pessoa. Você vai abrir a cabeça dela com um machado para colocar lá dentro o que é certo? Você não vai poder fazer isso. Aceitar é isso, é entender que tem coisas que não dependem de você. Depende dos outros e outras depende de Deus. Então, ser paciente não é ser conformista. A paciência é para os fortes. Ser paciente é ser forte, porque os fracos por muito pouco perdem as estribeiras. Essa gente que por qualquer coisa rasga as vestes, joga a terra para cima, aí nós podemos usar as expressões comuns, chuta o balde, chuta o pau da barraca. Gente fraca. Gente que qualquer coisa atormenta. Gente que se torna a alegria dos inimigos. Você quer satisfação maior a você dar a quem não gosta de você do que ver você sofrendo? Então, por inteligência, como diz aqui a palavra, ouve as palavras de inteligência e não dê àqueles que te detestam esse gostinho, esta vitória. Até mesmo aqueles que te abandonaram, desejando causar a você dor. Sabe, às vezes a resposta que nós precisamos dar a quem nos trai e nos abandona é essa: é manter a cabeça erguida, sem orgulho, sem vaidade, e mostrar para aquela pessoa com a vida: eu não dependo de você para ser feliz. Eu não dependo de você para viver. Isso não é esnobar o outro, isso é a verdade. Porque nós não dependemos de uma ou outra pessoa para a gente ser feliz, gente. A felicidade é dom de Deus. E olha, teve gente que no campo de concentração, depois da família toda assassinada, com a sua dignidade sendo espizinhada todos os dias, aqueles nazistas conseguiram tirar tudo da pessoa, mas não conseguiram tirar a sua dignidade. Espizinharam, mas não tiraram a sua dignidade e a sua felicidade. Porque ser feliz é algo que só Deus pode nos dar. E nos fazer infelizes é um poder que a outra pessoa só tem sobre nós se a gente entregar para ela.
Uma pessoa só vai poder te fazer infeliz se você der a ela esse poder. Aí eu te pergunto, você vai dar? Olha, é prova de um grande coração, de uma grande alma. É prova de grande bondade quando você tem um reservatório de paciência a perder de vista. A gente tem que aprender a ser paciente com as pessoas. Porque isso é prova de amor, o amor é paciente. A senhora vai precisar ser paciente com seu esposo. Meu amigo, tenha paciência com a sua mulher. É carne da sua carne, é sua esposa, é sua amiga. E um dia vocês vão se congratular por todas as dificuldades que vocês passaram um ao lado do outro. Inclusive, passaram um com o outro, mas não perderam a esperança e não desanimaram um do outro. Porque a vida não é fácil, mas a vida é maravilhosa. E para quem tem vocação ao matrimônio, a vida a dois é a melhor vida que pode existir. Não quer dizer que é fácil. Quer dizer que é maravilhosa, é rica. E um dia você vai colher os frutos de não ter desistido do seu casamento. Tenha paciência. Portanto, aqui vai o conselho de um amigo. Se você me considera assim, vai um conselho de um amigo aprendido na palavra de Deus. Que conselho, Márcio? Não te afobes no tempo da contrariedade. Não seja afobado. Calma. Não seja precipitado. Minha querida, não seja precipitada. As mulheres têm o sentimento de uma forma muito intensa e é isso que dá tanta beleza à maneira delas amarem. As mulheres são coração, mas não deixe que as suas emoções dominem você. Tem hora que você precisa dar espaço para a razão e não para os sentimentos. Porque se você deixar os seus sentimentos guiarem você, sobretudo nos momentos em que você está contrariada, irritada, entristecida, decepcionada, você vai pôr a perder o que ainda não está perdido. Então, não deixe que as suas emoções dominem você. Está me ouvindo, meu irmão? Não deixe que os seus sentimentos decidam no lugar da sua cabeça. Pois quando nós estamos tomados pelos sentimentos, quando você está tomado pelos seus sentimentos, você vai fazer tudo errado. Dominado pelos ânimos inflamados, você vai fazer tudo errado. A receita para acertar não é essa, a receita é outra. Qual é a receita, Márcia? A receita é coração quente e cabeça fria. Coração quente quer dizer amor, e amor não é sentimento. Amor é uma decisão profunda pelo bem da pessoa que a gente ama. Então, coração quente e cabeça fria. Cabeça fria é o quê? Prudência. Seja uma pessoa prudente, porque é com paciência que você atravessa essa bendita dessa chapa quente da humilhação sem sair queimado do outro lado. Entende? Você vai atravessar sem se queimar, se você tiver paciência. Sobretudo quando a situação é injusta. Deus nos justifica. Então, calma. Márcio, não tem como Deus me justificar porque eu pisei na bola. Ótimo! Olha a frase de hoje. Os amigos de Deus, às vezes, são provados com a tribulação pela qual se extirpa até a raiz dos pecados. Então Deus vai usar esse momento de humilhação, que você deu razão, que você deu motivo, para tirar de você aquilo que não presta. Vai fazer com você igual se faz com a prata e com o ouro. No cadinho desta humilhação,
Deus vai separar de você o que presta do que não presta, para você brilhar, para você reluzir. Essa humilhação é momentânea. Ela vai cair no esquecimento, se você souber esperar, se você tiver paciência, porque a paciência é o cavaleiro que sobe no cavalo da humilhação e o doma. A humilhação às vezes monta na gente, mas a paciência monta na humilhação, doma a humilhação e leva essa humilhação para onde quer. É assim que você vai dar a volta por cima, se você souber esperar. Então, domine-se. Olha, quando nós somos capazes de nos dominar, se torna inclusive fácil dominar os outros. Isso aqui é uma receita que pode ser usada para o bem e para o mal. Uma pessoa que domina a si própria, com facilidade ela domina os outros. Mas que no nosso caso, isso seja para o bem, inclusive das pessoas que nós estamos ajudando. Então domine-se e você vai assumir o controle dessa situação. Por que essa situação está fora de controle? Porque às vezes você não está no domínio de si mesmo. Se domine e você vai assumir o controle da situação e você vai poder, inclusive, conduzir os outros. Então não pense que a pessoa paciente é um folgado, um despreparado, uma pessoa sem noção, que o mundo está despencando e ela está lá como se nada... Não, isso aí é um lesado, isso aí não é um paciente. Esse daí precisa de injeção de um ânimo. Alguém precisa pegar pelos braços, sacudir e dizer: acorda que a casa vai cair na tua cabeça, homem. Né? O paciente nunca está à toa. Às vezes a gente pensa que a pessoa paciente ela está à toa. Ela não está à toa, ela está à espera. À espera da oportunidade que mais cedo ou mais tarde vai surgir. E é nessa hora que o milagre acontece. Às vezes minha esposa diz assim: eu tenho paciência para umas coisas, para outras não. Mas naquelas que eu tenho paciência, gente, a minha paciência é de fazer os outros perderem a paciência. É irritante. E às vezes ela olha e diz assim: eu não sei como é que você tem paciência com isso. Porque eu não estou à toa. Eu estou à espera. Porque Deus em primeiro lugar e depois a vida, os dois me ensinaram que a oportunidade sempre aparece. E quem espera, quando a oportunidade chega, está preparado e agarra a oportunidade. Quem não espera, se desespera quando a oportunidade chega e ele não tem condições de agarrá-la. Quem espera por sabedoria e não por covardia. Quem espera porque é inteligente, não porque tem medo da vida e se acovarda. Quem espera por sabedoria e não por covardia, acerta melhor o alvo. Bate com precisão e tem tempo para amadurecer o que vai descobrir pelo caminho. Enquanto você espera, você amadurece os segredos que você vai descobrindo. Você sabe por quê? Porque nós precisamos testar os segredos que chegam para nós e descobrir se são verdadeiros. Porque enquanto as coisas vão acontecendo, muitas coisas vão chegando para nós. Até nas provações de um matrimônio. Se você está passando por dificuldades no matrimônio, vem uma amiga e diz uma coisa, vem um amigo e diz outra coisa, vem a mãe e fala uma coisa, vem a irmã e fala outra, vem a cunhada e fala outra. Se você for dar ouvidos a todas essas pessoas, você vai se rasgar em várias partes, porque cada uma aponta numa direção. E me desculpe dizer assim, mas não é possível que todos estejam certos. Quando todos os apontamentos são diferentes, onde está a verdade? E quando você espera com paciência, você tem tempo para testar o que está chegando para você. Calma. Teste as suas descobertas antes de você se jogar de cabeça. Porque a pior coisa que tem é você se jogar de cabeça numa informação que te deram. E olha, tem gente que eu não consigo entender, sabe? Vem até as figuras na minha mente quando eu falo para você. Eu não consigo entender como é que uma pessoa consegue assegurar para outra algo que ela tem dúvida.
Ela chega para você e diz assim: é seguro, eu tenho certeza, pode ir firme que vai dar certo. Aí, não estou falando de você, estou falando de mim. Aí o trouxa aqui vai e acredita e toma na testa. É bom que o outro te assegure, mas você precisa testar se aquilo que te foi dito é verdade. E às vezes até mesmo num programa como esse aqui. Quantas vezes a gente aqui já fez essa experiência de dizer no ar uma informação equivocada porque alguém nos deu certeza de que era aquilo. Aí a gente passa vergonha. Aí eu aprendi a repartir a vergonha. Aí eu já conto logo quem me passou a informação, já pergunto para a pessoa também, vamos dividir a vergonha juntos. Né? Mas quer coisa melhor do que você testar antes para você descobrir se é verdade? Então, concluindo aqui, meu amigo, eu digo a você, o tempo consegue aquilo que a força bruta não pode. Tem coisas que você não vai conseguir na força do grito e na força do braço, mas você vai conseguir se o tempo for seu aliado. Mas para o tempo ser seu aliado, você tem que ser aliado do tempo. Mas mais do que aliado do tempo, você tem que ser aliado de Deus enquanto você espera. O tempo vence onde a pressa fracassou. Você foi com pressa, fracassou. Que tal agora dar a chance àquele que vai poder fazer você vencer? Por isso que a palavra de Deus afirma, não por força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Quando uma pessoa age contra a vontade de Deus, Deus não a esmaga com seus punhos de ferro. Deus não faz isso. Eu e você tantas vezes contrariamos aquilo que Deus nos fala. E o que Ele faz? Ele nos destrói? Não. Deus simplesmente não se move. Ele espera até que eu e você caiamos em nós mesmos. Ele espera até que você caia em si e se arrependa. Agora eu vou te dizer, duro é esse tempo em que Deus nos permite ir sem Ele. Você já avançou sem Deus? Eu já. É triste. É difícil, né, Paula? Não vai por aí, não. Que difícil, gente. Que difícil. Quando será que a gente vai aprender, depois de ter feito várias vezes essa experiência? Nós vamos insistir de novo no mesmo erro? Como é duro esse tempo em que Deus me permite avançar sem Ele. Mas esse tempo também pode ser redentor. Hoje falou para nós Santa Brígida da Suécia. Mas eu quero lembrar aqui uma frase de Santa Teresa que é maravilhosa. Teresa d'Ávila. Santa Teresa disse uma coisa espetacular. Ela disse assim: Teresa, guarde bem, tá? Teresa, sem a graça de Deus, é uma pobre mulher. Mas Teresa, com a graça de Deus, é uma força. Mas não parou por aí, não. Ela termina dizendo assim: mas Teresa, com a graça de Deus e muito dinheiro, é uma potência. Diga você também. Diga. Eu. Sem a graça de Deus, sou um miserável, um pobrezinho. Mas eu, com a graça de Deus, sou uma força. E eu, com a graça de Deus e com recursos à minha disposição, sou uma potência. Agora nós vamos dizer algo mais, em virtude desta palavra que Deus nos deu nesta manhã. Você pode dizer assim: o tempo e eu enfrentamos quaisquer outros dois. Pensa nas pessoas que têm te contrariado. Pensa naqueles que têm perseguido você e diga: o tempo e eu podemos enfrentar quaisquer outros dois. E vamos fazer como Teresa? O tempo, eu e Deus vencemos qualquer barreira. A vida dá recompensas maiores para aqueles que esperam. Vai esperar? Termino aqui, olha. Versículo 6. Confia em Deus e Ele cuidará de ti. Espera nele e Ele dirigirá os teus caminhos. Conserva o seu temor nele e nele permanece até a velhice. Amém.
Tem uma canção, não vou nem falar nada, Né? para não estragar o momento. Tem uma canção que ela diz assim: eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer teus planos. Às vezes a gente vacila, né? Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Ei, 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 ei. Os meus braços são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe ir. Dou a mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, leva-me, Senhor. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe ir. Dou a mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Oh, leva-me, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa palavra, por esse momento de oração. E nesse momentinho agora, só diga isso, a sua resposta para Jesus. Você quer tomar o rumo da sua vida sozinho? Ou pegando na mão de Deus e seguindo firme? Dê a sua resposta para Deus. Senhor, eu quero ir se for contigo. Toma a minha vida comigo. Eu vou fazer a minha parte, Senhor. Mas vem e me abençoa. Val, que bênção hoje. Quero agradecer o Márcio Mendes. Márcio, já mostrei aqui pra ele, Val, fiz asterisco quando tem aquelas pregações assim, inspiradas pelo Espírito. Merece uma estrelinha? Claro que todos os dias é inspirado pelo Espírito, mas tem alguns dias, né? A palavra é muito linda, Isso né? mexe um pouquinho mais com a Mexe gente, mais né? com a gente. E eu fiz o asterisco aqui na de hoje, porque essa palavra de Eclesiástico é para todos nós, né? É para todos nós. Tem dia que nós estamos mais receptivos, mas tem dia que Deus fala conosco de maneira particular, né? Verdade. Deus fala aquilo que o Márcio proclama, mas existem coisas que a partir do que ele proclama ou do que o pregador que está aqui proclama, Deus vai desdobrando no nosso coração, né? Então por isso que a gente marca aquele xizinho, aquele asterisco. Para voltar aquela depois, estrelinha. assistir de novo, sabe? Para permitir que a palavra de Deus continue reverberando na nossa vida e no nosso coração. Quero agradecer a tanta gente linda e especial que ama esta obra. Tem que muita é gente aí, família Val. conosco, tomando café ou almoçando. Tem gente na Inglaterra, tem gente na Irlanda, tem gente em Portugal acompanhando. Meus irmãos, um abraço especial a todos vocês, tá? Vou mostrar uma festinha de aniversário, já vou trazer o testemunho. A Eduarda Dantas, ela disse assim: Val, meu filho foi fazer aniversário e aí vamos perguntar para ele qual que era o tema. É o Samuel e a Maria Cecília, são os filhos deles, né? E o tema, Márcio, que ele queria era de São Miguel Arcanjo. E foi a festa de São Miguel Arcanjo. Que fofo. A família escolheu o vestuário de São Miguel tradicional, tá? Nossa. Mas capricharam aqui. Que fotão, Não né? é? Família linda. Obrigada. Sim. Olha que lindo. Mostra mais essa aqui, Tem mais, por tem mais. gentileza. Tem mais, olha. Família linda. Todos eles ali
celebrando a vida, mas com vestuários Canção Nova. Aproveite que a gente já descobriu que tem frete grátis. É mesmo. Hoje, região sul e sudeste, né, Paula? Isso, e pro resto do Brasil também. R$ 79,90 e as demais regiões do Brasil? R$ 129,90. E 90, isso mesmo. Corre lá na loja, tem muita novidade. loja.cançãonova.com. Evangelize com os materiais da Canção Nova, né? Vamos proclamar as maravilhas do Senhor aí na sua família também. Isso mesmo. Eu vou mostrar amanhã, prometo, se Deus quiser, que eu vi vários casais fazendo isso. Val, veja como foi os dias dos namorados e aí aquela foto romântica com vestuário Canção Nova. Amanhã eu mostro pra vocês, tá bom? Mas já agradeço a Júlia, a Fernanda, a Márcia, Juninho, a Maria Aparecida. A Maria Aparecida, inclusive, ela é de evangelização acontecer. Muitíssimo obrigada, viu? Deus a abençoe muito pela graça de Deus aí na sua vida. Vou trazer algumas participações. A Luciane de Brasília, ela diz assim: Val, eu sou sócia da Canção Nova e faço questão de ajudar esta obra maravilhosa. Chorei muito com o testemunho do início do programa. Vocês são uma bênção em nossas vidas. Estou me recuperando de uma cirurgia e acompanho vocês todos os dias. Ela falou, Márcio, que estava com muita saudade de você, tá bom? Muito obrigado, eu também estava. Ah, belezinho, povo, né? Tá aqui também juntinho conosco, quero trazer o testemunho de uma pessoa, inclusive enquanto eu pego aqui o testemunho dele, ele mandou aqui no finalzinho, vou ler esse testemunho curtinho dele. Eu quero trazer o testemunho de uma pessoa, eu até anotei o nome dele aqui, que é o César e a Maria Júlia. Maria Júlia e Maria Eduarda, são as filhas deles. E eu vendo aqui as pessoas dizendo, nosso programa é uma bênção na minha vida, quanto bem a Canção Nova fez na minha vida. E o César, eu os conheci na semana passada, meus irmãos, e ele estava me contando, Márcio, que ele, por 10 anos, ele era alcoólatra. E ele trabalhava numa cervejaria, ele não conseguia se libertar. E ele veio, me apresentou as duas fofurices dele, Maria Júlia e Maria Eduarda. E ele disse assim, Val, há um ano eu estou livre, mesmo trabalhando dentro da cervejaria. Só Deus para conseguir uma coisa. Nossa, E ele disse gente. assim, foi através do Sorrindo para a Vida. E aí o Marcinho, um testemunho curtinho também, encerro com ele, ele diz assim, bom dia, Val. Fala para o Márcio que esta pregação foi para mim. Minha esposa viveu esse desafio do tempo e da paciência. De joelho no chão, ela nunca desistiu. Hoje estamos com mais de 36 anos de casados, como marido e mulher. Mas ela, com a sua oração, me ajudou a vencer o vício do álcool, vivendo um dia de cada vez. Deus abençoe essa bancada maravilhosa que traz vida nova para cada um de nós. E ele disse assim, o que, meus irmãos? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Quero convidar todos aqueles que viveram conosco esse momento intensamente, que ouvem esses testemunhos e se apaixonam, para fazer a sua inscrição no aprofundamento que nós estaremos começando na segunda-feira. Padre Edmilson, Frei Josué, Ironice Pudaro, Luzia Santiago. Tá lindo esse aprofundamento. Eu também Tô estarei indicando pra participando. todo mundo. Maravilhoso. E você não pode ficar de fora. Será todo online, começando na segunda-feira. Primeira exibição, às 21 até às 22h30. Entre aí, aprofundamentos.cançãonova.com/dons carismáticos e você faz a sua inscrição. Estamos há uma semana de iniciarmos o nosso Corre aí, garanta aprofundamento. sua vaga. Eu só vou mostrar aqui o resultado do projeto da M Almas, 41%. Galera, se liga no jeito de ajudar a Canção Nova a manter essa programação no ar, tá bom? Anote aí um site, doação.cançãonova.com e realize a sua forma de ajuda para que a Canção Nova chegue aos 100%. Márcio, vou precisar encerrar que hoje a gente já vai agora ao vivo, o pessoal está esperando lá em Baipendi. Obrigada, Márcio, pela tua presença. Valeu, eu também fiquei contente. Que Deus nos abençoe nesse dia. Amém. Amanhã tem mais Sorrindo para a Vida, Val? Deus quiser, a gente se encontra amanhã. Todo mundo ajudando a Canção Nova, doação.cançãonova.com, ali está tudo. A única coisa que não pode faltar é a nossa participação. Colabore. Combinado. Obrigada, Peter. Deus te abençoe, viu? Valeu, a gente se reencontra 10h30 da noite, programa PHN. E conte lá no PHN qual é a programação pra gente, tá bom? Beleza. Vamos estar ligadinho. Obrigada, João. Deus abençoe você, viu? A gente encerra por aqui. Um abraço para todos os ouvintes da Rede Canção Nova de Rádio. E a gente já vai, daqui a pouquinho, né, depois do intervalo, a gente já vai lá para Baipendi, Minas Gerais,
porque hoje tem transmissão, é dia de Inhaxica, gente. Conheça essa devoção, conheça a história linda dessa mulher de Deus, tão perto de nós, viveu aqui nessa terra e dá um exemplo para nós. Deus abençoe a toda a nossa equipe. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos encerrar. Acesse os conteúdos da Canção Nova onde você estiver. É só dar um play.